pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu agradeço a presença de todos que estão aqui, que vão assistir essa nossa conversa e vamos lá? Vamos falar do que a gente mais gosta, né? Eu pelo menos gosto bastante de falar de plantas, vamos falar sobre plantas, não é? Esperar um minutinho o pessoal entrar e vamos falar um pouquinho sobre o mundo das plantas. Esse encontro que eu vou fazer às quintas-feiras, agora pra gente falar um pouquinho sobre esse mundo, para entrar, para tentar entender o que é planta, né? Falar um pouco de cegueira botânica também, tudo isso, né? Entrar nesse mundo novo. Então, para quem não me conhece, né? Vou me apresentar, eu sou Andréa Pedroso, eu sou bióloga, sou professora, sou mestre e doutora em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente pelo Instituto de Botânica aqui de São Paulo, né? Tô na cidade de São Paulo, tá friozinho, aí tá friozinho onde vocês estão, essa semana aqui tá bem frio em São Paulo, né? Ainda apesar que hoje fez um sol bom, né? E eu vou convidar vocês então a falar agora um pouquinho sobre cegueira botânica. Vocês têm ideia do que é cegueira botânica? Olha só, o que é a cegueira botânica? Eu vou mostrar uma imagem aqui, né? E eu quero que vocês olhem essa imagem, ó. Quer ver? Um minutinho, vamos olhar para essa imagem. Olha só, tenho aí 4 imagens, tá vendo? Essas 4. Que é a primeira coisa que vocês observam quando tá aí, que tá aí nessa imagem? Qual é a primeira coisa? Pensem comigo, olha só. Né? O que eu tenho aí? O que eu tenho em comum entre essas 4 imagens? Né? Uma boa parte das pessoas, né? Uma boa parte, coloca que eu tenho aí primeiro, olha só, eu tenho os macacos, eu tenho as abelhas, tenho um sapo e tenho uma borboleta, né? Então, o que eles são em comum? São animais, então a pessoa vai falar assim, primeira coisa, eu tô vendo animal aí, vários animais, né? Isso aí não é errado, se você for ver. Todos eles estão num ambiente onde estão as plantas, concordam? Só que essas plantas que estão aí, a grande maioria das pessoas não consegue entender que planta é um ser vivo. Ela acha que a planta é um ser que só está ali de decoração, né? E isso aí, eu nem vou culpar as pessoas que estão pensando sobre isso, né? Por quê? A gente tem um termo consagrado pela ciência que chama cegueira botânica. O que seria essa cegueira botânica, né? A pessoa não tem a capacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera, né? No nosso cotidiano. Só porque as plantas estão ali estão paradas, elas estão compondo o ambiente apenas. Só esteticamente, ela não está fazendo parte do grande ecossistema que está ali. Ela tá ali decorando, ela está ajudando o macaco, como vocês acabaram de ver, está ajudando aquelas plantinhas que estavam na água, as plantas aquáticas, elas estavam ali, simplesmente ali. Então, lá em 2001, 2 pesquisadores foram atrás e começaram a explicar isso melhor, né? James Wondersee e Elizabeth Schussler, eles falaram que isso aí é cegueira botânica. Se vocês entrarem, chama Plant Blindness, tem muita coisa sobre isso. Tem uma grande linha de pesquisa mostrando isso. Eles falaram isso.
E também relacionaram que as plantas são seres inferiores, né, aos animais. Eles não merecem atenção. Esse é o grande problema, não é? Então, isso, Marcos, A Vida Secreta, é excelente esse livro, A Vida Secreta das Árvores. Mostra o quanto a gente tem de cegueira botânica, né? Só que eles foram atrás, né, esses dois pesquisadores, o Van der Sea e a Elizabeth, eles falaram que isso aí não é para você se sentir tão culpado, né? Por quê? Porque ele tem uma origem neurofisiológica, né? Então, resumindo, falando, trocando em miúdos, o nosso olho, né, ele não consegue detectar e processar com muita eficiência as imagens neutras e estáticas, né? Afinal, pra gente, ela não é ameaçadora, tá ali somente por estar. Você imagina, a grande maioria das pessoas, quando a gente pergunta, fala que mato. Olha, tudo mato, tá tudo verde, é tudo mato, não vai me atacar mesmo, então eu não consigo distinguir as diferentes espécies que fazem parte daquele todo, né? Opa, voltou, o vídeo estava parado. Voltou, acho que agora vai. A internet aqui não tá indo. Então, assim, não vai me atacar, então pra mim eu não tenho nenhum problema, né? Porém, quando eu tô nessa mesma mata e olho e de repente eu começo a ver cores diferentes, quando algumas espécies estão apresentando flores, né? Elas estão em floração, em período de floração, em período de frutificação, o meu olho consegue distinguir, eu já consigo ver essa diferença entre o verde e a outra cor, né? Independente disso, se é vermelha, se é amarela, se é... Flores azuis são bem difíceis, não são tão comuns, mas tá tudo ali, eu consigo distinguir, né? Para falar a verdade. Vocês já tinham pensado nisso? Que é um problema neurofisiológico, mas então como a gente pode melhorar isso, né? Tirar essa cegueira botânica, levar a importância das plantas para o meio ambiente? Treinando os olhos, né? Treinando, parando, observando, né? Essa é uma das coisas mais importantes que tem. Você, quando entra num ambiente, você para e começa a observar o que está acontecendo por ali. E aí você consegue distinguir diferentes espécies que estão presentes no local, como elas estão distribuídas, quais as diferenças entre uma e outra, são todas iguais, existem espécies diferentes ou não. É um bom exercício, porque quando a gente pensa assim em planta, agora vem a pergunta, acho que mais importante dessa nossa conversa de hoje e que muita gente não parou para pensar ainda. O que seria uma planta? O que é uma planta? Né? Alguém sabe o que é uma planta? Um minutinho aí. O que seria essa planta? Como eu defino planta? Pode aparecer numa pergunta assim, defina planta, né? Plantas são organismos, então, fixos, tá vendo? Elas são sésseis, ficam paradas, elas não se movimentam, elas não se locomovem, né? Elas até se movimentam, mas elas não se locomovem. Nunca vi planta sair correndo por aí, né? Outra característica de que é uma planta são seres autotróficos. Isso mesmo. O que são seres autotróficos? São seres que produzem o próprio alimento. E como é que elas produzem o próprio alimento? Elas produzem o próprio alimento pelo fenômeno da fotossíntese. Elas têm clorofila, né, que é um pigmento que pega a luz solar e por reações químicas acaba transformando em comida, em glicose, né? E isso é o que também uma das características que eu estou definindo o que é planta. Que mais que tem? Quais outras características? Ela também tem celulose. Celulose o que seria?
uma substância presente lá na parede celular. Então, ela também tem isso, né? Então, essas são as 4 coisas mais importantes. São seres sésseis, são autotróficos, porque tem clorofila e também apresentam celulose na sua parede celular. Vocês já pensaram também que elas têm uma camada de cera, uma cutícula que impede a dissecação das suas células? Ela tem essa que vai impermeabilizar isso aí, porque ela estava num ambiente aquático e foi para um ambiente terrestre. Então, ela também tem, isso também pode ser uma característica, né? Se eu colocar um pouco mais a fundo, eu posso dizer que elas possuem gametângios, que seriam o quê? Estruturas que produzem os gametas, né? E ao redor dessas estruturas que produzem os gametas, elas têm células estéreis, né? E na parte feminina, que chama arquegônio, que vai produzir os gametas femininos, né? Dentro dele, há a formação ao desenvolvimento, né? Se tem a fecundação, ao desenvolvimento do zigoto e aí sim forma um embrião. Então, tudo isso que eu descrevi até agora, seres sésseis, autotróficos, com clorofila, celulose, cutícula, e lá dentro dos seus gametângios formam um embrião, eu estou definindo plantas embriófitas ou plantas terrestres, né? Elas são a que a gente consegue enxergar hoje em dia por aí, né? Então, exemplos de plantas embriófitas eu tenho samambaia, tenho musgo, alecrim, orégano, tenho outras inúmeras plantas, são todas plantas embriófitas que têm um embrião. Mas aí, as algas não são plantas? Já pensaram nisso? Se as algas fazem fotossíntese, mas poxa vida, algumas são sésseis, outras nem tanto, mas elas fazem fotossíntese, né? Tem clorofila. Como eu encaixo a alga nisso, né? Quando eu penso no pensamento mesmo evolutivo, quando a gente pensa em filogenia, né? Que palavra estranha que é essa? O que é filogenia? É o estudo da relação evolutiva de uma espécie ou de um conjunto de espécies distintas. Então, quando eu penso filogeneticamente, eu defino planta, né, como um ser que surgiu de uma endossimbiose primária. Nossa, o que seria uma endossimbiose primária? Lá uma linhagem de organismos eucariontes, não fotossintetizantes, foram lá e englobaram uma cianobactéria. Então, quando isso aconteceu, eu posso definir que é planta, tá? Se eu for olhar a árvore da vida, pessoal, a árvore da vida, olha, eu vou mostrar para vocês aqui esse pedacinho. Então, eu consigo ver que planta, olha aqui, são as algas verdes, as algas vermelhas e as glaucófitas, que são algas de água doce, tá? Mas pra gente aqui no dia a dia, a gente pensa como planta terrestre, tá bom? Vamos falar tudo sobre embriófitas. Então, esse é o convite que eu faço hoje. Vamos falar sobre embriófitas, tá certo? A novidade do grupo de plantas é porque ela tem o cloroplasto primário. Agora, a novidade evolutiva do grupo das embriófitas é que ela possui o embrião. Apenas isso, né? Apenas essa novidade evolutiva. E aí eu pergunto para vocês, quando surgiram as plantas terrestres? Quando surgiram as plantas embriófitas? Vocês têm uma ideia de quando que elas surgiram? Olha só.
elas surgiram cerca de mais de 450 milhões de anos atrás, né? Elas apareceram no ambiente, né? E aí, você imagina, 450 milhões de anos atrás apareceu a primeira embriófita, né? Ela apareceu. E aí, se a gente for ver, dividindo muito resumidamente, os 4 grandes grupos, que é o que o pessoal estuda bastante, né? As briófitas, as pteridófitas, que nem existe mais pteridófitas, né? Esse nome, as gimnospermas e as angiospermas, o grande grupo das angiospermas, que são aquelas plantas que têm flores. Gente, vocês me desculpem que tá um barulhão danado de cachorro aqui hoje, tá? Então, aquelas plantas que têm flores, que é o que a gente mais observa hoje em dia, né? Elas que estão em maior quantidade atualmente, as angiospermas. As angiospermas, olha só, todas elas, as plantas embriófitas, entraram lá em 450 milhões de anos atrás. E as angiospermas há cerca de 140 milhões de anos atrás, né? Agora, se você for pensar, nós, os seres humanos, quando que nós surgimos no planeta Terra? Quanto tempo? Tem ideia? A planta já está há 450 milhões. Seres humanos, 300 mil anos. Então é muito pouco. Então olha a importância que elas têm para o planeta e olha quanto tempo mais elas estão aqui presentes antes da gente, né? E, além disso, ela foi estabelecendo relações com outros seres vivos que tinham antes, né? Antes da presença do homem. Ela foi aparecendo isso, né? Nessa imagem, que eu acho fantástica, olha como ao longo da evolução as plantas e os insetos têm a interação. Olha, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Vou até deitar aqui o telefone para mostrar aqui para vocês. Olha só, essa aqui é uma abelha, né? É uma abelha que está indo polinizar uma flor de orquídea. Ela indo polinizar a flor da orquídea, o que a orquídea aconteceu com ela ao longo do tempo? O que ela desenvolveu? Ela desenvolveu o quê? Uma estrutura muito semelhante, imitando a fêmea desse inseto. Imitando e daí exalando um feromônio, produzindo uma substância química, atraindo machos para poder fazer o quê? Para polinizar. Então ela foi atraindo. Então ela acabou fazendo essa polinização, essa coevolução ao longo, né, ao longo do tempo. Ela foi fazendo isso, né? Então ela foi lá, apareceu e estão aí até hoje, estão muito bem. Então elas já interagiram há tanto tempo, não é mesmo? Olha só. Dito isso, e a gente está falando ainda que estamos trabalhando com as plantas terrestres, que são as plantas embriófitas, qual seria então o primeiro grupo que a gente estuda? A novidade evolutiva, eu já disse para vocês, que é o embrião. E qual seria essa novidade que vai aparecer ali no grupo das embriófitas, né? Aliás, quem são as embriófitas, para falar a verdade? Vocês já viram embriófitas por aí? Vocês já viram embriófitas por aí? O que tem de bom nessas embriófitas aí? Hein? Alguém já foi e já olhou um tapetinho assim, ó, de musgos? Olha só. Olha que bacana. Isso aqui
são todas as briófitas. Eu tenho aqui, ó, a parte... Não são folhas verdadeiras, né, gente? São folhas, ela não tem ainda folhas verdadeiras, raízes verdadeiras e caules verdadeiros. Ela não tem. Ela tem toda essa estrutura que a gente chama, essa parte do tapete verdinho, que são os gametófitos, e essa parte que são as antenas que estão lá produzindo os esporos de esporófito, essa geração, né? Então, você está muito acostumado. Onde eu encontro essas plantas? Onde que eu encontro em maior quantidade? Encontro em ambiente úmido. Independente desse ambiente úmido, eu vou encontrar, aonde ele estiver. Se for perto de... Em caules mesmo, né? De grandes árvores, você tem os musgos. Você tem em rochas, você tem isso. Se você está andando perto de bueiro, você também tem os musgos. Todos eles estão lá, todos bonitinhos ali. Ambiente totalmente úmido. Eu lembro que tem para vender um tapete para colocar no banheiro de musgo, né? Tem gente que gosta. Se eu colocar a minha planta ali, ela vai sobreviver, né? E é um ambiente úmido, eu tenho que ter um pouco de luz, tá? Tendo um pouco de luz e a umidade natural do ambiente, eu vou ter naturalmente os meus musguinhos ali. Ele vai ficar ali feliz da vida, né? Para vocês terem uma ideia, atualmente temos entre 15 mil a 18 mil espécies de musgos no planeta, descritos pela ciência, né? E aí você pensa assim comigo, Andréia, você tá falando, ele precisa de um ambiente úmido. Precisando de um ambiente úmido, para quê? Para ele sobreviver ali. Qual que é uma das principais funções dos seres vivos, né? Reprodução, deixar descendente. Então ele precisa da água para reproduzir. O gameta masculino tem que ir nadando até o gameta feminino. Então, se eu não tiver um ambiente úmido, propício para isso, eu não vai ocorrer a fecundação, né? Não vai ter ter a fecundação. Então, isso é a coisa mais importante para eles, né? Lógico que tem fotossíntese e tudo, mas se não tem um e outro para poder reproduzir, eu não vou ter mais nada, tá? Então, e os próximos grupos? Lembra que eu falei dos 4 grupos? Falamos de um. E os outros 3? O que eles têm em comum, esses outros 3 grupos? Esses outros 3, eles têm o quê? O que apareceu? Qual foi a novidade evolutiva ali que o pessoal sempre fala? Foram os tecidos vasculares. Apareceu o que? A lignina. O que é a lignina? A lignina é uma molécula, né, que associada lá com a celulose dá rigidez nas paredes, né? Ela vai vai ter mais resistência na célula para ataques mesmo, microbiológicos, mecânicos. Graças a essa lignina que apareceu esses grandes grupos, porque para vocês terem uma ideia, um musgo, qual o tamanho de um musgo, né? Eu tenho o que? Centímetros. Eu não tenho um tecido condutor, não tenho nada disso, ainda não tenho raiz, não tenho caule, não tenho folha. Tudo que tem a gente termina com oide, né? Que não é o verdadeiro. A partir de agora, não. A partir de agora eu vou ter os tecidos verdadeiros, né? Vou ter raiz, vou ter caule e vou ter folha, né? E para por aí. Eu não vou ter aí nem flor, e nem fruto, e nem semente. Hein, pessoal? Não vou ter nada disso aí. Quais desses grupos, né, que é um dos representantes que a gente conhece? Vocês estavam falando que eram que a gente chamava de pteridófitas. Pteridófitas, não existem mais esse nome, né? Esse nome mudou para planta vascular sem semente. E quem é que a gente mais conhece de planta vascular sem semente? Isso mesmo, as samambaias. As samambaias são os maiores representantes.
Vocês conhecem samambaia? Todo mundo conhece uma samambaia? Olha só essa samambaia aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha a samambaia aqui. Olha que bonita que ela é, tá vendo? Aqui a superfície inferior, que é a superfície abaxial, ela tá cheia desses pontinhos. Daí você pergunta para mim: nossa, é tudo sujeira, isso aí vai estragar minha planta? Não, é justamente a parte onde ela tá reproduzindo. Olha só, onde eu tenho aqui estruturas denominadas esporângios, onde vão produzir esporos, tá certo? Então eu tenho aqui essa visão macro, que vou para o micro, e quando eu pego um deles eu encaixo e vejo um esporângio, né? E olha aqui esses pontinhos, são os esporos. A partir dele vai surgir uma nova samambaia. Surge uma nova samambaia, né? Para ter uma ideia, né? As samambaias, elas estão na classe das monilófitas hoje em dia, né? Tem entre 9 a 10 mil espécies por elas, né? Então elas são muito comuns, as pessoas gostam bastante de samambaias e ela ainda precisa do ambiente úmido para poder sobreviver, né? Ela também precisa do ambiente úmido. Aí já foram 2 grupos, estão faltando mais 2 grupos, não? O que apareceu de diferente? Qual foi a novidade? Olha só, tinha um musgo, que era bem pequeno, agora já tem uma samambaia relativamente grande, né, de tamanho, já é uma coisa grande. E aí, o que apareceu agora? Apareceu isso aqui, ó. Olha só, vou mostrar para vocês. Olha só o que apareceu. Tá vendo aqui? Sabe o que é isso? A semente. Apareceu a semente. E a importância da semente, que nasce um grupo novo, que são as espermatófitas, que são produtoras de semente, o que mais de importante tem nelas até agora, né? Que é praticamente toda a nossa flora atual, são plantas com sementes. Elas têm uma imensa importância, principalmente para a sobrevivência. Porque o que acontece? Ela vai proteger o embrião. Então, lembra, o grande grupo que a gente está são as embriófitas, plantas terrestres. E esse embrião precisa estar protegido, tá certo? Para poder germinar e surgir uma nova espécie. E ali ele tem o quê? A proteção do embrião, e eu tenho os tecidos nutritivos de reserva. Vocês já devem ter ouvido falar, chama endosperma. É ele que vai ficar ali nutrindo o embrião até começar a germinar. Germinando, daí eu preciso de outros fatores para poder crescer a planta. Mas até então, não, eu tenho ali o endosperma garantindo a preservação e a sobrevivência da minha espécie, né? Esse grupo das espermatófitas são divididos em 2, tá certo? Vocês conhecem as gimnospermas, né? Que são a semente nua. A semente que não está protegida por nada, só tá a semente ali, né? Ela tá exposta, né? Quem seriam, então? Aqui no Brasil, elas não estão em grande quantidade, viu, gente? Ela não é tão representativa aqui, né? Dados científicos dizem que apenas 3% do total de espécies do mundo estão aqui no Brasil, né? Então é muito pouco. Disso, falando em números, dá cerca de 1.130 espécies, né? Para ser mais exata, 1.134 espécies que estão aqui. E vocês andando por aí, pelo menos aqui em São Paulo, eu enxergo algumas, olha só. Eu tenho aí algumas, olha só, o que é essa aqui? Já viram isso? Olha só. Eu tenho isso aqui, que muita gente que acha que isso aqui é uma flor, falam que é flor primitiva,
né, ó. Até mostrar mais outra aqui. Tem uma flor primitiva, olha só. Flor primitiva, né? Mas não, isso aqui não é. Isso aqui chama o quê? Estróbilo, né? Isso é uma folha modificada. E dentro dessa folha modificada, eu tenho o quê? Uma estrutura que vai produzir os esporos, tanto masculino quanto feminino. Então, isso aqui é folha modificada, mas não é uma flor. Tá vendo? Ela não é uma flor. E ela é bem bonita, né? E essa aqui, ó, ela já tá bem antiga, ela é bem pontuda, né? Até machuca um pouco a mão, né? Tem aí bastante para vocês olharem. Temos assim, de exemplo, né? As araucárias, né? As araucárias. Temos as cicas. As cicas são plantas que são ornamentais, né? São plantas ornamentais, parecem... Tem muita gente que acha que é parecido até com bromélia, né? Porque sai uma coisa, sai como se fosse um abacaxi, não é? E aquilo lá é um estróbilo, né? Pra falar a verdade, tá? E o último grupo, para fechar isso aqui hoje, que eu já tô falando demais. O último grupo são aquelas plantas que têm semente, né? Lembra? São espermatófitas, elas têm planta, elas têm sementes e essas sementes estão protegidas. Então chamam de angiospermas. Ela tem uma urna que envolve e que protege essa semente. E isso aí tá onde? No fruto, né? Para eu ter o fruto, eu tenho que ter o que antes? A flor. Então, olha só, eu tenho uma flor aqui. Olha só. Eu tenho uma camélia aqui, ó. Isso é uma flor, tá? Tenho a flor que, fecundada, vai produzir um fruto. E esse fruto vai proteger a semente, tá? Uma outra maneira de mostrar para vocês aqui, ó, essa aqui de uma leguminosa, só que ela até abriu, olha só, o fruto que abriu e que tem a semente aqui dentro protegida. Ela estava fechada, né? Tava fechada e abriu, né? Porque tem uns mecanismos de abertura para dispersar essas sementes, né? Lembra que eu falei? Essas plantas aqui, que são com esse envoltório protegendo a semente, ó. Tem a flor, tem a semente, ó, são coisas distintas, hein? Essa aqui não vai dar essa aqui não, tá bom? São coisas distintas. Essa aqui. Tem uma outra, olha, que essa aqui é muito especial. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei, olha. Ela é uma magnólia. Também é seu fruto, ó. Seu fruto com as sementes. Tá vendo? Tenho as sementes aqui, né? Essas angiospermas, elas apareceram então quando? 140 milhões de anos atrás. Olha só. E de tudo que a gente tem descrito pela ciência até hoje, né? Cerca de 391 mil espécies, 90% são dessas. Estão classificadas aqui dentro desse grupo, do grupo das angiospermas, tá bom? Então, dentro desse grupo, gente, eu vou ter as divisões, né? As diferentes classificações eu vou ter. O pessoal quando eu estudei era só monocotiledônia e dicotiledônia. Hoje em dia não, hoje em dia tem eudicotiledônia, tem basais, mas não é para essa aula de hoje, né? Então assim, eu vou convidar vocês para quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, pra gente conversar e falar, ó, vamos dissecar uma flor. Vamos dissecar e vamos ver o que tem aqui dentro dela, olha só. Quais são os nomes dessas estruturas? O que eu tenho aqui? O que é isso? Olha só, é feminino, é masculino? Tem planta que só tem masculino, só tem feminino? Assim, na prática,
Então, eu convido vocês a quinta-feira que vem, vir aqui e vamos falar só de angiospermas, tá bom? Vamos falar só desse mundo de flores que todo mundo ama, porque aí nas minhas postagens eu dou um belo enfoque nelas, mostrando o que é cada uma dessas estruturas. Olá, tudo bom? É o Pedro. Oi, Pedro. Então, vamos ver, vou ensinar vocês a dissecar. Vocês estão vendo? Eu tenho aqui todas as minhas parafernálias e tenho aqui, ó, meu microscópio aqui do lado. E aí eu convido vocês pra gente, semana que vem, na quinta, nesse mesmo horário, vir aqui conversar e mostrar. E eu vou mostrar pra vocês o que são verticilos, o que é a parte fértil, o que é a parte estéril, e distinguir cada um deles, tá bom? Para fechar, eu vou mostrar só a clássica, a figura clássica que tem, que é da rosa. Vocês já pegaram uma rosa e cortaram ela assim, ó, em longitudinal? Já cortaram? Então, olha só. Olha essa rosa aqui, longitudinal. Eu tenho várias estruturas. Semana que vem nós vamos cortar uma dessa aqui, bem bonita, né? E aproveitando essa outra aqui, vocês já viram? A primavera. Essa primavera, gente, isso aqui é folha. E a flor é aqui. Vamos dar uma olhadinha nela aqui dentro também, tá bom? Então eu agradeço bastante a todo mundo que entrou aí. Eu quase não avisei. Essa live foi meio que de surpresa. E eu convido a todos vocês para falar um pouquinho mais sobre o mundo das angiospermas na quinta-feira que vem. Tá bom? Muito, muito obrigada. Até mais, gente. Ah, tá pedindo que quer assistir? Vai ficar gravada aqui, tá bom? Vai ficar gravada. Depois, qualquer dúvida, se quiser, pode perguntar para mim. Pode mandar, que a gente responde. Quinta-feira que vem, às 4 horas, a gente vai falar sobre as angiospermas, tá bom? Ei, Mari, um beijo, Mari. Beijo, céu. Obrigadão, gente. Ah, obrigada.